Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das histórias da vida dele é o Vicente Carvalho. Ele é o criador do Razões para Acreditar. Adora ler e adora ler histórias sobre serial killer. A gente estava até trocando um pouco de ideia sobre isso aqui. Pratica tênis e adora o universo drag. Drag? Que fala? Drag. Perfeito. Vicente, cara, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Queria que você contasse sua história de forma resumida primeiro e depois a gente vai pegando os ganchos para explorar alguns pontos aqui. Obrigadíssimo pelo convite. Finalmente deu certo, né? Depois de idas e vidas, mas deu certo. Eu tenho quase 40, tô, né, passando agora na casa 200. Sou maranhense de nascença e morei em Rondônia, Porto Velho, a boa parte da minha vida. Eu moro em São Paulo há uns 15 anos, mais ou menos. Tá. Sou publicitário de formação. Estudei lá em Rondônia, vim de uma família simples, humilde, e vim para São Paulo para tentar a vida, assim como, né, tanta gente tem essa jornada aí. Em 2008, vim para Você estudar. tinha que idade? Tinha 23 anos. Você tinha se formado já no Exato, tinha marketing acabado de me formar, e falou, formei pô, publicidade. aqui não é talvez o lugar mais fomentado de marketing no mundo. Eu vou... Exatamente isso, né? E foi engraçado porque assim, antes eu tinha uma coisa de mundo é muito interessante. Eu tinha uma visão de mundo que era, beleza, eu vou formar, vou procurar as agências para trabalhar aqui e é isso. E aí no meio da faculdade eu acabei conseguindo um estágio num projeto de Sebrae que era muito legal. Uhum. E aí ele ganhou uma bolsa para fazer não era pós, porque eu estava na faculdade, mas era um curso de extensão do IED, que é um Instituto de Design. Europeu de Design. Exatamente. Aí os caras, imagina, saindo de lá de Milão, e eu lá pro norte do país, dar aula, e o Sebrae pagou tudo, e aí eu ganhei bolsa. Os professores de lá vieram para São Paulo. Porque eu sei que em São Paulo tem uma ED. Eles tinham acabado de chegar em São Paulo, era 2003. E aí eles fizeram vários projetos, e aí um desses projetos o Sebrae bancou, que era trazer professores de lá, do IED de Milão, todos italianos, direto para alguns estados do país. E aí Rondônia era um deles, e aí Você eu teve ganhei a essa bolsa. oportunidade de... Porque eu sempre fui muito pra frente, conversava e tal, enfim, no lugar que eu tava trabalhando, deram a bolsa. E aí, eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a abrir um pouco mais o mundo. Abriu a cabeça, falou, não, peraí, é Exato. mais do que só uma agência de marketing aqui. Exato, eu tinha ideia, né, uma ideia de tamanho de trabalho, sempre gostei muito de design, mas eu só conhecia a superfície de design, assim, que era basicamente a fazer logo, fazer arte, né, como trabalhei em empresa de serigrafia, fazer, sabe, camiseta, desenho, enfim. E aí eles vêm com uns conceitos do tipo estratégia, branding, estudo de marca, um monte de coisa. Cara, como é isso? Eu imagino que nesse momento você devia voltar para casa de vez em quando, a cabeça devia Explodindo. soltar fogos. Até assim. porque muita coisa eu não entendia. Isso que é o mais foda ainda. Tipo, eu falei, o que que esses caras estão falando? Primeiro que tinha o idioma, né? Que tinha tradução. Sim. Mas era do tipo, que é isso que eles estão falando de um estudo para fazer a forma de uma garrafa de água mineral? Aí eles mostravam um estudo que fizeram para a Evian, e aí mostravam os três caminhos que eles fizeram baseado em uma série de estudos. Aí uma tinha muito com montanhas de gelo, outra não sei o que. Eu falei, cara, Ou seja, você olhava uma garrafa de água e falava uma garrafa de água que alguém, sei lá, viu um molde que dava para fazer e fez. é isso. E agora você fala, não, tem uns caras que ficam pensando É como isso. fazer essa garrafa, o desenho, o formato. E o valor agregado que você vai ter na venda do produto, até então isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Tá. Muito interessante. E aí, falei, pô, isso é muito legal. E aí fiz esse curso, muito mal e porcamente, pela maturidade que eu tenho hoje em dia, mas fiz. E aí eu falei, cara, Isso em paralelo à faculdade. parei na faculdade, faltei um monte de tempo de aula, porque eu tinha que, né, mas professores sempre me ajudaram muito. E aí, isso só para um contexto, assim, tipo, minha família nunca teve muita grana, então, assim, eu fazia minha faculdade particular, eu pagava, recebia R$ 250 na época, eu lembro, a faculdade era 300, não pergunte como é que pagava, mas dava, e aí ganhei essa pós, fiz essa pós, 2007, 2006 terminei a faculdade, a pós também, de design, e aí foi quando eu pensei, falei, eu não quero ficar aqui. Mas você chegou a trabalhar lá, ou não? Lá no... Depois da faculdade. Trabalhei muito pouco, Tá. porque como eu fazia estágio no Sebrae, depois eu fui efetivado como consultor, Tá.
Eu cheguei, antes no meio da faculdade, eu cheguei a procurar estágio em algumas agências de publicidade, nenhuma me quiseram, e foi muito engraçado, porque depois, anos depois me quiseram, e aí eu pude dizer não. A vingancinha básica. Sim. E aí, foi quando eu falei, putz, eu quero estudar mais, porque aquilo ali, pra mim, tinha sido um universo tão novo, que eu queria, principalmente na área de design, que é a área que eu gosto muito, de entender por que que o microfone tem essa forma, por que que uma mesa foi pensada assim e assim por Você começou a sempre pirar. Depois daquela aula, você começou a pirar em tudo isso. Tá. Exato. E eu sempre fui muito visual, Uhum. então isso me pegou muito. Beleza. E aí, juntei uma grana, comecei a trabalhar como consultor do Sebrae, juntei uma grana em 2007, já formado, para vir para São Paulo para fazer aí sim, uma pós mesmo no próprio IED, aí em design industrial. Falei, bom, uma pós dessa vai me dar uma base um pouco melhor. E aí, isso assim fez. E aí, juntei uma grana durante um ano para pagar o curso, né? Que eram uns 15 mil reais após de um ano e meio. Lembrando que 15 mil reais era muito Era dinheiro. muita grana, cara. Era muito muita dinheiro. grana. Não, Hoje já é dinheiro, mas naquela época era. cara, você não tem noção. E era uma. Imagina, o IED, hoje em dia, um pouco menos, mas na época, era pau a pau ali com o FAAP de público. Uhum. E aí, basicamente, você estudava só com os filhos de donos, não sei o quê. O sobrenome era tudo conhecido, uma loucura. E aí vim para fazer a pós e vim com o curso pago. Eu falei, bom, eu vou pagar o curso, porque eu acho que é o que eu consigo. Chegando lá, eu vejo se eu consigo um trabalho e onde morar, basicamente. E aí vim. Então, basicamente, vim nessa loucura e aí, enfim, consegui morar na casa de conhecidos. Conhecidos não, porque eu conheci aqui em São Paulo já. Conhecidos que eu conheci aqui. Eu conheci em São Paulo em alguns meses, já fui Tá, mudar. tá. E aí, eu já era formado, mas aí eu consegui um estágio no próprio IED. Então, voltei uma casinha para estagiário, Uhum. mas era no IED, maravilha. E aí foi quando também muita coisa mudou. Então, eu estudava à noite no IED na pós, comecei a trabalhar ao longo do dia no próprio IED. Então, E minha comecei vida a era o IED. conhecer muita gente também ali. Foi esse o grande começo da minha carreira enquanto designer, e mudou muito. Você estar perto de pessoas que têm uma vida, uma cabeça muito aberta foi sensacional, assim. E Ou aí eu seja, estudava. você abriu mão talvez de uma carreira mais promissora, o momento de ganhar um pouco mais de dinheiro e falar assim, cara, o que eu vou respirar aqui vai valer muito a pena. Sem dúvida, isso eu já tinha aberto, eu pensei nisso hoje, eu tinha aberto mão antes de vir para São Paulo, que na época tinham me oferecido um cargo de diretor de arte, de criação da Assembleia Legislativa de Rondônia. Uhum. E assim, para os meus pais era o cargo dos sonhos. Juro. Quando eu falei, meus pais, assim, minha mãe ficou emocionada pela oportunidade que eu ia ter de um cargo estável. Sim, sim, sim. E era tudo que eu tenho mais pavor, de alguma coisa pública. Eu sou assim também. Pô, Então. cara, nossa, aí eu cheguei aí uma, duas vezes. Falei, cara, isso não é pra mim, não. Ainda mais que era, tipo, eu ia lá uma vez por mês, aí recebia, era uma coisa meio bizarra. Falei, não faz o menor sentido pra mim. E aí abri mão, primeira coisa. E aí depois abri mão de, tipo, eu já tava formado, mas falei, o que eu me formei com vocês não é material suficiente. E aí foi o legal que foi, as coisas vão, né, se juntando, aí eu acabei indo parar numa sala. Era uma sala toda aberta e era também a secretaria, assim, a parte onde os coordenadores dos cursos conversavam. Então eu acabei conhecendo muita gente. E até o ponto de, sei lá, uns 3 meses depois, um professor estava comentando, um coordenador, que tinha faltado um professor de Photoshop, essas coisas, Você já para cresceu? workshop. E aí, meu filho, na hora, disse, gente, se vocês precisarem, eu sei mexer no Photoshop, não sei o quê. Deixa eu dar aula. Eu falei, ó, já deu umas aulas. E eu já tinha dado, mas muito pouco. De Photoshop nunca tinha Talvez do feito. jeito que eu falei, parecia que eu tinha dado muito mais aulas Muito do que mais eu já tinha experiência dado, do que mas tinha. eu soube vender bem as aulas que eu tinha dado. Exato. E aí fiz esse workshop para a turma de design de produto, inclusive, e foi sensacional. E aí, depois disso, eu comecei a dar muita aula para todas as turmas. Então, em 6 meses em São Paulo, eu comecei a dar aula em produto, interior design, fashion, tudo na área de design. E isso te obrigava muito também a ter que estudar, né? Porque você não estava tão Exato. pronto com isso. Exato. Então, E aí, se tinha uma demanda, aí eles falavam, você consegue dar aula disso? Eu falei, claro. me dá 15 dias que eu tô. E aí eu pegava os livros e é muito louco, porque hoje em dia eu acabo fazendo muito isso, mas na época eu fazia meio instintivo, assim. Hoje em dia todo mundo fala de técnica de estudo e tal. A minha técnica era a necessidade.
Eu precisava aprender sobre design de superfície. Falei, Vicente, você vai dar uma aula de design de superfície. Eu falei, opa, vamos lá. E aí eu estudava, comprava os livros de não sei quem, e dava aula, ficava ótimo e tal. Então foi uma grande aceleradora aí de pensamento. É porque as pessoas confundem muito, né? Você tem uma profundo conhecimento de uma matéria e conseguir passar um conhecimento que você teve de uma outra matéria. Eu faço um paralelo até com professores ali, sei lá, de 30 anos da USP, eu não quero desmerecer os caras. Claro. Eles estão tão distantes do começo que vale mais a pena pegar um aluno com uma boa didática que acabou de aprender aquilo para passar aquele conhecimento, porque para ele é fresco, ele sabe inclusive as dificuldades que ele tem, do que pegar um cara que já nem... Aquilo é básico, o cara vai falar tão longe que... Tão distante de que quem está escutando ali que não que vai. desconecta. Exato. Isso é muito forte. E fora que tem a outra questão da parte acadêmica, que é o distanciamento do mercado, né? Que para mim isso ainda é uma coisa que eu brigo muito, que é o que é ensinado na academia, nas faculdades, ainda é muito descolado de qualquer tipo de mercado. E isso mesmo para design, viu? Mesmo para social media, que é esse mercado novo. Que em teoria é uma coisa muito mais mão na massa, muito mais prática. E ainda tem um descolamento e ainda tem uma desatualização o tempo todo. Porque aí tem um professor falando... por exemplo, um curso de social media que eu, sei lá, vi a grade, para mim é inadmissível não ter nada sobre, sei lá, TikTok. Como que alguém está ignorando ainda o tamanho que o TikTok tá? Então, é muito louco esse mercado aí, inclusive, acadêmico. Entendi. O que eu tenho visto muito, né, que a coisa, sei lá, vou ser presunçoso aqui, tá? Mas acho que a coisa vai tomar dois caminhos diferentes. Você vai ter uma formação mais estrutural ali, uma faculdade muito mais para aprender a pensar, não importando muito o conteúdo, óbvio que vai importar, mas, claro, mas mais muito mais analítico. De como é que eu penso, como é que eu construo conhecimento e tal. Sim. Nesse caminho, e você vai ter vários cursos e você tá vendo vários, né? Que são curtos, rápidos, 12 horas eu vou aprender a CS, 24 horas, em 5 dias eu aprendo o CX, o básico todo, jornada, eu vou aprender um conteúdo técnico muito direto, muito focado para usar. Então acho que a gente vai quebrar esse conhecimento ali em pequenos cursos ao longo da vida que vão interessando a gente. Eu não sei se você tem isso, mas eu também tenho momentos que eu falo assim, cara, eu queria muito aprender sobre isso aqui. Amanhã é legal, aprendi, agora eu quero aprender sobre essa outra coisa. Exato, eu tenho os meus períodos, todo mundo lá na Razão já sabe, os períodos de obsessão, onde eu só fico pensando sobre um assunto durante algum tempo, semanas, meses, depende. Sim. E eu acho isso muito legal, essa parte autodidata, mas ela só acontece porque já teve um passo antes, que é saber estudar, saber o que eu quero procurar. Que eu acho que tem um grande problema atualmente, que é... Muita informação. Muita informação. A galera... Eu falo da geração um pouquinho anterior à nossa, tem toda a informação possível do mundo, mas não tem a capacidade de pesquisar corretamente. Isso, para mim, eu acho que é mais preocupante. Ou falta de curiosidade, muita gente eu vejo. Porque tá tudo tão na mão, né? No sentido das informações são todas aqui no TikTok, chegam, né? Que você esquece de... Você não precisa ser ativo, você pode ser passivo. E aí, é uma loucura, porque o nosso cérebro foi programado para não se esforçar. Então, quanto menos esforço a gente faz, mais nosso cérebro fica felizão. A gente que se lasca enquanto ser humano. Sim. Boa. Tá, e daí você ficou dando aula ali, ganhou um certo prestígio, foi tendo um bom professor, você desenvolveu, falou, cara, acertei, legal, sou um professor, curti, tô gostando. Eu gosto muito, né, gostava muito da área. E aí saí do IED enquanto funcionário, continuei dando aula, mas fui para outras agências de design de embalagem. Aí você foi trabalhar de verdade no mercado. Exato, entrei, que é uma coisa que eu queria também, que é entender o que era essa loucura de mercado em São Paulo. E aí trabalhei com embalagens, que é uma coisa que eu acho muito, muito legal. Com branding também, e fui para uma agência de design estratégico também, essa parte de branding e tal. Que era muito legal, eu adorava. Tá. Quase virei sócio de uma, mas... e aí a gente fazia... parte de estratégia de marca e tal, de coisas que, assim, obviamente, elas precisam acontecer e precisam de alguém. Mas, por exemplo, a gente ficava, sei lá, fazendo estratégia de uma embalagem ou de uma comunicação de porca de parafuso. Tipo, ok, é importante, mas chega uma hora que você fica, tá, mas aí, o que eu posso fazer mais, né? Tem isso também. Te cansou uma hora. E aí, foi nesse período, apesar de na época eu não tá muito interno, que não era exatamente isso que eu queria pro resto da vida, surgiu Razões, 2012. Eu tava nessa agência. Você dava aula, tava na agência e desenvolveu, falou, vou criar o Razões para acreditar. Exato, e a ideia foi lá em agosto. O que é o Razão? Então vamos lá, chegando agora ao Razões. Razões é um site, começou como um site, voltado para notícias positivas.
coisas que acontecem no nosso cotidiano, principalmente, que são coisas muito pequenas, mas que nos alegram e nos lembram que a gente tem coisas boas para celebrar e que geralmente não são notícias que chegam nas grandes redes ou nos grandes jornais Uhum. por não ter o aspecto negativo, o aspecto sangrento, o aspecto de acidente e tudo mais. É. E aí a gente fica sempre com aquela sensação de que tá tudo uma grande merda, sendo que tem muita coisa boa acontecendo, mas a questão é, se você fala só das coisas ruins e elas são lá 10%, obviamente, quando você vê na TV só as coisas ruins, a tua sensação é de que só tem coisa ruim. E não é. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. No livro ali do Kahneman, ele fala do Viziati, né? É que ele, é um conceito que ele fala do cérebro, é muito sobre neurociência. Ele fala what you see is all there is. Ou seja, o ser humano tem um problema que ele diz o seguinte, cara, tudo que eu tô vendo é tudo que existe. Eu tenho dificuldade de... Até porque eu não vi, né? Então, de imaginar que existem outras coisas. E aí, você vê muita gente fora de São Paulo, do Rio, que fala, não vai pra São Paulo, você vai ser morto. Porque a pessoa vê da Atena todo dia, ela vê um acidente atrás do outro, ela fala assim, cara, uma questão de dias até acharem meu filho. Vou matar um aqui hoje, outro amanhã, vou matar ele também. Então, de fato, né? E se você... E se a gente for pensar, que benefício que eu ganho em ficar vendo nada, não acrescenta nada. São notícias que eu acho importante ler, mas às vezes você pega a notícia, você fica só se derrubando. Exato. O que você faz com essa informação de palpável, né? Eu sempre questionei isso, do tipo, Tá. beleza. Por exemplo, eu nunca acompanhei muito a parte política. Hoje em dia eu acabo tendo um pouco mais de consciência. Mas, sei lá, há 3 anos atrás eu nem tinha ideia do que era direito e esquerda. Você tem Tá. ideia de quanto eu era Tá. longe disso. Tá. E aí eu continuo achando ainda muito louco, porque as pessoas brigam, se matam e param de falar com as outras pessoas, com os parentes, por conta de pessoas que elas não conhecem, que não a conhecem e que não estão nem aí para elas. Isso para mim é inacreditável. Inacreditável. Então, Eu gosto muito da sua linha de pensamento. E aí tem um motivo isso, na minha opinião, posso estar errado também, tá? Fala assim, o ser humano, ele viveu em pequenos grupos, por milhares de anos. Então o ser humano está acostumado, o ser humano que existe hoje é aquele que se adaptou muito bem ao grupo. Porque o que não se adaptou, então assim, todo mundo, eu tenho um grupo aqui, todo mundo usa a mesma roupa, todo mundo tem o mesmo estilo, a gente toca as mesmas músicas, que esse é o nosso grupo. Sim. E se eu não tivesse preconceito, nessa época eu tô dizendo, eu não tô dizendo que é uma coisa boa, mas eu tô só, Sim. né, um motivo. Talvez eu visse um outro grupo e eu falasse, olha que legal, o pessoal vai abraçar eles também. Eles vão lá e me matam. sim. Então, o ser humano que sobreviveu é aquele que escutava muito o grupo inteiro. Ó, não pega aquela planta que é venenosa. Aquilo é uma cobra, não encosta. Aquele outro grupo, cara, parece alguém de frente de você, toma cuidado. Se arma, foge, Acredita. porque, né? Eles É podem provavelmente querer te pegar. é muito comum uns matar outro. Então, quem não tinha esse comportamento de se unir ao grupo, a genética dele não tá aqui hoje. Aí você pega esse cara, esse grupo, e você joga numa rede social. E aí, de repente, ele é exposto a um monte de ideia, que é aquela dissonância cognitiva, né? Um monte de ideia que ele é muito diferente pra ele. Aí ele começa a ter. Aí você vê time de futebol, 2 torcidas brigando uma com a outra. Não faz o menor sentido. Mas é a gente deixar o nosso lado primitivo falar mais alto. Loucura, né? Que é maluco. E também existe um lance de idolatrar algumas pessoas, e aí não importa quem seja, que é um problema, porque existia também, era aquela coisa, cara, o melhor caçador aqui do clã é a pessoa que a gente vai olhar, porque ele vai liderar o grupo pra fazer aquilo. Sabe Então, mais. eu preciso saber ser liderado em algum momento. Eu até posso virar líder, mas em um momento eu tenho que saber ser liderado, porque isso é bom pro meu grupo. Meu grupo existe porque a gente aceita a ordem. Mas daí você chega num dia de hoje que não precisa disso e reflete esse conhecimento. Repete esse comportamento, assim. Então, eu sempre não conseguia entender isso. E aí, indo para as notícias, no geral, eu também não conseguia entender, do tipo, o que eu saber sobre um acidente ou alguma coisa aleatória num jornal vai ser produtivo para mim. Tipo, eu poderia pegar esse tempo e fazer algo para mim. A notícia, eu não faço nada com ela, a não ser elemento social para conversar com alguém, para eu entrar num grupo, para saber o que está acontecendo. Aí é outro motivo, mas para mim,
Mas o motivo de acidente também, você vira um terror. Imagina todo dia que a gente encontrar, você vê então, Matheus, você viu o cara perdeu a cabeça, o outro perdeu o pé, o outro morreu, o outro... Tanto que pessoas assim a gente não gosta de estar perto, né? Porra! Uma hora eu falo, pelo amor de Deus! Mas tem gente O cara que- vem andando arrastando sangue no chão. Exato. Então nem é útil por Os esse velhos ponto. do WhatsApp aí é a loucura, que É. fica mandando o dia todo de Sim, acidente sim. e tal. E aí isso não vai pra grande mídia, as coisas boas, né? Porque as coisas boas são cotidiano, o cotidiano é bom. Então, por exemplo, Isso que te incomodou, isso que fez você... essa agonia de ver coisas legais, tipo, sei lá, um amigo meu na época tinha rapado a cabeça, que a namorada dele tava com câncer. Coisas muito pequenas, sei lá, um outro tinha levado cobertor para um morador de rua, ótimo. Mas isso em si não era notícia, porque a notícia seria se a namorada dele tivesse morrido de câncer. Ou atropelado, um monte de Ou morador de rua. atropelado, exato. Tá. Porque o cotidiano, que são essas coisas legais, não viram notícia justamente por Tá. elas serem cotidiano. Sim. E a notícia é a quebra do cotidiano. Sim. E aí a gente fica com a sensação de que não tá tanta coisa. Só que assim, novamente, isso na época nem tinha tanta noção. Foi muito mais. O ímpeto foi: tem coisa legal acontecendo, eu Quero queria fazer. E aí, na verdade, uma amiga comentou num post. Ela fez um post no Facebook, e aí eu comentei no post dela: existem razões para acreditar. A ideia veio daí. Peraí. Antes de criar isso, o quão ativo você era nas redes sociais? Sempre fui no sentido de gostar de estar naquele universo. Eu nunca Mas você fui. palpitava? Não. Nunca. Nem Até postava hoje. muita coisa. Não. Tá. Eu sempre fui a pessoa de usar as redes sociais, por exemplo, falava com os amigos, no Orkut, aquela época, e tinha o MSN e tal. E aí depois lá no começo no Facebook. Mas eu sempre usei como um usuário Passivo. ali. passivo, do tipo, eu entro Eu seleciono o que eu quero, vou vendo as notícias e... Não sou de comentar, nunca Tá bom, fui. tá bom. E aí comentei essa, porque eu acho que foi uma das poucas coisas, mas nunca tive essa vontade. E aí, Existem razões pra acreditar. Foi isso. existe Tá. razão pra acreditar. E aí na madrugada eu comentei, viver a minha vida, e nesse mesmo dia na madrugada eu tive a ideia do blog, de fazer um blog para reunir algumas coisas legais que eu tinha vivido, de amigos e tal. E aí registrei o domínio no Blogspot na época. Eu sou da geração dos blogueiros mesmo, que era blog. E comecei a escrever. Assim, aí eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. Então foi uma coisa natural. Assim, não sou jornalista, mas... E aí isso também, a linguagem das razões é muito também não jornalística, por isso, porque eu nunca gostei, nunca quis que fosse aquela coisa, sabe? Lead, primeira página, coisa. Então sempre foi tipo emoji ou coisas informais, do jeito que eu queria escrever. Que fosse leve, que fosse gostoso, agradável. Exato. Sempre foi uma coisa tipo, eu quero ler o que eu gostaria eu quero escrever o que eu gostaria de ler. E aí comecei. Só que assim, comecei não significa que virou alguma coisa. Porque também tem as pessoas acham que grandes ideias ou ideias legais, simplesmente elas explodem assim que você Elas atende. surgem, explodem e surgem prontas. É, Ela não teve mutação nenhuma, não. O cara tava no banheiro lá, veio tudo, de repente funcionou. saiu aqui um Tesla. E aí eu comecei a escrever, e isso era muito legal, que eu acho que é que a graça toda de ser curioso, eu acho, de... Isso era uma coisa muito legal, e para mim nunca foi um trabalho. Ou seja, nunca foi o resultado que isso ia gerar. No começo era o prazer de você poder ir postando coisa ali dentro Exato. e colocando. Pronto. E isso é mais claro que 10, 11 anos para frente hoje, continua a mesma coisa. A gente continua mexendo em um monte de coisa, e eu continuo testando coisas novas justamente para nunca ter esse... E aí comecei a escrever. Você sozinho escrevendo? Sozinho, escrevi umas 10 matérias por dia. Eu era muito maluco. Nos intervalos de trabalho, no horário do almoço, à noite e tal. Eu adorava e tal, eram umas coisas menores, sim, mas escrevia. E aí, mandei uma mensagem pro Hypeness, que era um blog de inovação que tinha na época. E aí, era tudo mato, o cara falou, olha, pega o login aqui seu, escreve também pro Hypeness, e aí eu comecei a escrever para eles, levando as matérias das razões. Mas você já vinculava o Razões no Hype, né? Aí, essa foi a ideia. Essa foi a ideia. Eu falei, eu posso escrever e colocar o crédito do Razões? Claro. Tá. E aí na segunda matéria que eu escrevi pra eles, explodiu, assim, de audiência. Desculpa, só um parênteses aqui. Sabe o que a gente vê de engraçado no seu perfil? Primeiro, a coragem e segundo, no bom sentido, a cara de pau. Galera, o professor aqui faltou. Eu vou. Total. Puta, posso fazer? Porque eu acho que tem muita gente que vai num caminho desse, tem uma boa ideia, faz, e na hora de falar, posso colocar o hype, o razões pra acreditar aqui?
o cara vira e fala, não, eu não vou falar porque vai ser, será que ele não vai gostar? Eu acho que ele vai ficar meio chateado comigo. Você não. Sim. Você... Não, e assim, eu sempre também tive muito discernimento. Tanto que eu postei esses tempos no meus stories, o print da minha conversa com o M do Hypeness. Que assim, eu não cheguei do tipo, oi, por favor, me ajuda A bombar meu site. Jamais eu falei isso. Sim, sim. Eu cheguei, elogiei o site, porque é uma coisa que eu consumia. E aí mandei uma matéria específica do Razões. Falei, olha, eu acho que essa matéria do Razões tem a ver com vocês. O que você acha? E Aí, de fato tinha. exato, não Então, foi uma coisa esse- forçada, entendeu? Não foi uma coisa escrota e tal. Então tem que ter um discernimento também. Tipo, do professor, mesma coisa. Quando ele perguntou, quando ele tava falando, eu falei, eu posso ajudar vocês. Não foi uma coisa tipo, olha, eu sou a melhor do mundo, não. Foi uma coisa super. Então, mas eu sempre tive essa cara de pau de tentar. com jeito. Sem Exato, ser. de um Tá. jeito sem ser Oferecido, oferecido, intrometido. sabe? Tá, Exato. tá. E Legal. aí, cara, funcionou. E aí eu comecei a escrever muito. A segunda matéria bombou. A segunda matéria já bombou, caiu o site dele de tanto acesso na O época. dele. O dele. Foi, sei lá, no dia, eu não sei quantos dele teve, mas o meu, como tinha referência no final do Razões, só pra ter referência no final, teve 80 mil acessos. E eu nunca tinha tido visto nada Gente, parecido. 80 mil pra aquela é muita gente. Cara, É. eu tinha dezenas, 10 acessos, porque tinha 2 semanas. Sim, no site. sim, sim. 80 mil, eu não tinha ideia do que era aquilo. Eu nem tinha na analítica, pra você ter Sim, ideia, sim, era sim. tudo do próprios dados do WordPress. E aí eu falei, pô, a galera gosta de ver coisa boa, que maravilhoso, porque até então era uma coisa que eu achava só, eu gostava. E aí comecei a escrever mais, porque aí o M percebeu e falou, traz mais dessas matérias. Eu falei, Óbvio, né? Você bombou o site dele. E aí chegou um momento, uns meses depois, ele falou assim, a gente tá ganhando um dinheirinho, vou te pagar por matéria. Eu falei, ótimo, maravilha. Aí comecei, continuava fazendo a coisa de design, comecei a receber por matéria e comecei a ver que tinha uns outros caminhos aí que até então eu não tinha ideia de ganhar dinheiro com isso, que até então era uma ideia meio Era mais pra você se. prazerosa. Sim, sim. E aí passou um ano, quase 2 anos, um ano e meio. Eu pensei, bom, quero fazer mais isso. Não quero fazer tanto o que eu tô fazendo agora, mas o Razões não dá dinheiro, basicamente, né? Dava só as matérias que você postava no Hype, né? Exato, que Tá. aí dava pra sobreviver ali. Aí, na época, eu arrisquei, inclusive, sair do que eu tava fazendo e ficar só no Hypeness, que já tava pagando equivalente, falei, maravilha. E aí, só que não era o suficiente para fazer mais coisas e tal. Uhum. E aí foi quando. E assim, teve um monte de coisas no caminho, viajei para fora, fiquei endividado, vendi meu carro, foi uma confusão, fiquei todo fodido. E aí, fiquei totalmente sem grana Mas e sempre postando. sempre, nunca parei. Com grana ou sem grana. Nunca, eu Tá. viajei, fui estudar e tal, e aí ó, era 6 horas pra lá, em Londres que eu fui. E fui para um lugar mais caro do mundo, eu era muito burro. Então vamos ver, cara, hein? Pra estudar, eu sou muito burro. Eu comi um noodle um dia lá, eu gastei R$ 105. Numa época que sei lá, um rodízio japonês era R$ 79. Eu falei, eu não acredito que eu tô comendo esse lixo de noodle com ovo no meio, sabe? Eu falei, não é possível, mas enfim, Cara, continua. inacreditável. Foda. Continua. E aí voltei de dado, como você imagina. E aí, só que eu continuava escrevendo. Eu acho que uma coisa também importantíssima, que a galera não tem mais nenhuma paciência. Consistente. Cara, como que você quer que o projeto bombe em um mês? Não existe. Óbvio que tem os projetos que estouram, mas eles são a exceção da regra. Eles não são a regra. A regra é todo dia, durante anos. Anos. É isso aí. Pô, É isso aí. e aí continuei escrevendo e fui fazer a matéria de um cara que saiu de grandes empresas para abrir uma padaria aqui em São Paulo. Mandou todo mundo a merda, os executivos, foi abrir uma padaria, fui contar a história dele. E viramos amigos. E a padaria acabou não dando certo, resumindo bastante. A padaria acabou não dando certo depois de um ano que ele abriu. E aí foi dessa coisa de cara de pau também, eu falei. Eu já tinha visto que ele tinha uma experiência comercial, uma experiência muito mais madura lá em marketing e tudo mais. Falei, Marcelo, o Razões está na época, sei lá, 1 milhão de acessos, tinha, sei lá, 50 mil no Instagram, 100 e pouco no Facebook. Eu sei que já era uma coisa. Já tinha um tamanho. Pô, naquela época, 10 anos Você não atrás. rentabilizava, mas você já tinha Exato, eu sabia do o que tanque poderia. tava pronto, você só não conseguia tirar com ele, mas Eu falava, olha, eu sei que isso aqui pode dar uma grana, eu sei que a gente pode viver disso, mas eu não sei como fazer. Não sei como transformar isso em algo comercial para alguma marca e tal. E na hora ele já pegou, falou, putz, tem coisa boa aqui. Na hora, porque quando eu contei a história dele, a gente já ficou amigo por conta de pensando em ideias juntos. A gente podia fazer isso, podia fazer isso. Então eu já tinha visto que ele tinha essa pegada de trazer ideias para projetos. Chamei, só que é aquilo, tipo, eu chamei para a sociedade, mas eu não tinha nada para oferecer.
e nada para pagar. Eu falei, olha, vamos todos acreditando. Inclusive, você vai ter que fazer nosso salário. O meu e o seu. Eu tenho aqui. Quanto vai ser me pagar? Não, então, depende de quando você Depende, trouxer. exatamente. Vamos ficar um tempo sem receber nada, porque por enquanto não tem nada. Tá. Então era eu trabalhando numa coisa, ele tava Mas ele vislumbrou na hora. Ele falou, não, na hora. dá pra tirar leite daqui. Ele, na época, estava pensando em. Ele vendeu a padaria, porque ele não aguentou mais durante um ano. Ele estava, na época, querendo abrir uma escola, tipo uma School of Life. Tá. E aí eu falei: olha, a gente pode fazer isso, inclusive, daqui uns anos, mas. E aproveitar, inclusive, da mídia que a gente tem aqui. Exatamente. Mas o Razões é algo que eu acredito que tem um potencial muito grande. Uhum. De contar histórias boas, de levar isso para outros universos, mas eu não sei como fazer isso comercialmente e tal. E aí ele topou, e durante mais de um ano, mais ou menos, ele trabalhou todo dia comigo sem saber absolutamente nada. Nada, e só nos fudendo. Porque também tem a questão, tipo, o fato da... Aí a gente começou a arrumar um Media Kit, se apresentar para as agências, 2016, Tá. 2015, 2016. Só que, imagina, parece um Jurássico há 10 anos atrás, a gente falar sobre projetos sociais, sobre inspiração. A gente estava falando grego. Ninguém dava valor pra essas coisas. Nenhum. A gente chegava e falava, olha, a gente pode fazer projetos de inspiração com as marcas. Nenhuma agência aqui. Não tinha o fit ali, não. Não. Na verdade, vocês foram muito cedo pro... Exato. Tá. Olha que louco isso. É. E aí o que aconteceu? Já que as agências não imaginavam a gente junto, a gente imaginou um projeto e foi procurar uma marca, em vez de procurar a agência. E aí a gente fez o nosso primeiro projeto, que foi um curso para ensinar os pais a aprenderem a fazer penteado nas filhas. Quem que foi a marca? Você pode... Sim, foi a Johnson. A gente conseguiu vender para a Johnson. Tá. A gente primeiro fez o projeto, Uhum. formatamos, eu falei, a ideia era simples mesmo, tipo, a gente quer ensinar os pais do marmanjo a fazer o penteado das filhas. E conseguimos o contato da diretora de marketing da Johnson na época, que eu não vou lembrar o nome agora, Uhum. mas que miraculosamente topou fazer um projeto com a gente, sem que a gente não tinha nenhum case, a gente não tinha nenhum referente, não tinha nada. Uhum. A gente, uma semana pro Dia dos Pais, e aí ela queria, a gente foi na segunda, e era domingo, Dia dos Pais, ela falou, nesse domingo vocês conseguem entregar? Tipo, óbvio, tá tudo esquematizado. Onde que vai ser? Aí eu falei, no Retro Hair. Nunca tinha falado com eles. Tá. E aí, tá bom, então vamos. Aí eu falei, fudeu, que agora vai ter que ser lá. E aí fui lá, graças a Deus, a gerente de lá, a Clau, topou. E eles geralmente locam pra um monte de produtor e é caríssimo. E não eles fizeram de graça pra gente. Sério, foi foda, foi muito lindo, assim. E aí a gente foi atrás dos pais, que até então não tinha também. A gente falou que tinha. Na porta da escola, dá licença. Você que é pai daquela menina, o cara aí. Esse é um pedófilo. O cara já ficou com medo, né? Fui atrás de conhecido, não sei Tá, quem. tá. A gente levou um monte de gente que a gente conhecia. E aí a gente fazia questão, falou, olha, tem que ser pai e tem que ser real, porque também a gente não queria nada fake e tal. Uma coisa que a gente sempre prezou na época e que também para as agências de publicidade e para as marcas também era uma coisa meio esquisita, que era justamente, uai, a gente vai fazer um curso e é um curso real, não é um curso fake. Não só pra filmar, tá? Exato. A gente, É. olha, vai ser um curso durante o dia inteiro. O que a gente vai fazer é, a gente vai filmar o curso, Editar. depois a gente vai fazer um case do curso, que esse vai ser o nosso produto para vocês. Uhum. Mas a agência na época da Johnson era a DM9. Então imagina explicar isso para uma DM9 há 10 anos atrás, que só faz coisa ator e tal. Foi foda. Tá. Foi um monte de gente supervisionando e tal. E graças a Deus a gente conseguia segurar, do tipo, eles perguntavam qual que é o roteiro. Eu falava, não tem. Eu deve ter pensado, o que esses amadores estão O que fazendo essa aqui? galera tá Puta, que fazendo? O que essa diretora foi falar com esses caras? Exato. Aí eles perguntavam, qual era o... Eles falaram, isso é muito chato. Tá. Me fala qual é o casting. Aí a gente teve que pegar todas as fotos dos pais com os filhos. Ó, tá aqui a idade. Aí, sei lá, tinha um pai de, sei lá, 45 anos. E aí eles falaram, então, mas nosso target é de 28 a 35. Tá. Gente, mas é tudo pai. Deixa os caras lá, com a filha mais velha, uma menina de 10 anos. Sim. Deixa. Enfim, conseguimos levar. E foi um sucesso. Foi o primeiro case, assim, onde a gente conseguiu materializar um pouco da nossa O ideia. que a Johnson fez com o vídeo?
A gente postou na época, a gente tinha só um canal, não é nem um canal do YouTube, era só um repositório Tá, tá. que a gente postou e foi muito bem. E a Johnson gostou tanto que eles soltaram no global deles. Eles repostaram. Traduziram e tal, legendaram, foi fantástico. E virou o nosso primeiro case na raça, basicamente. E aí eles começaram a fazer várias E aí a coisas. gente começou, a Johnson já demandou um outro projeto Dia das Crianças, Tá. que o Marcelo já sacou e já ofereceu. Tá. Perguntou se eles perguntaram se já tinha, a gente obviamente já falou que tinha. E aí fizemos mais outro. Cara, a gente não tem jeito, a gente tem que virar. Sim. E aí a gente começou a ver que a gente tinha um ativo muito importante, que é ouvir as histórias. As pessoas querem contar a história pra gente. Elas se conectam às histórias reais Ou seja, você não precisa mais correr atrás de história. As histórias boas, muita gente quer contar a própria história. o Tá. tempo todo. Tá. Nessa época, o Facebook ainda era muito forte, o Instagram estava começando a crescer e era o mesmo comportamento. Muitos comentários, muitos directs, as pessoas mandando a própria história. E aí a gente repostava, alguns eram vídeo e tal. Então, assim, a gente começou a ver que o nosso core, que é o que é até hoje, é história real. Então, tudo que a gente faz permeia história real. Tá. Mesmo depois da boa, que eu vou chegar daqui a pouco, são histórias reais de pessoas. Então, todos os projetos que a gente faz com as São marcas reais. são de coisas reais. Se a gente vai, por exemplo, um projeto de, sei lá, da Electrolux sobre sustentabilidade. Como que a gente vai aproximar do nosso universo? Aí a gente pergunta, o que vocês têm relacionado à sustentabilidade? Ah, tem isso, isso, isso. A gente tem um campo, uma plantação numa fábrica, onde quem cuida são os funcionários, aí tem... Então vai ser lá nesse lugar. Então é isso. E aí a gente vai falar com o funcionário. Tá. A gente não vai falar com a diretora, não sei o quê. A gente vai falar com o seu menino lá. Tá. E aí é legal que a gente consegue dar o nosso tom Uhum. para que também não destoe do que a gente Sim, publica sim, e tal. sim. Então a gente começou a fazer isso no universo ali de razões. E isso tem dado muito certo. É muito legal, assim, porque a gente começou a perceber que, primeiro, as marcas, no geral, quando se trata de assuntos de social, ou de sustentabilidade, ou agora a famosa ESG, não sabem comunicar. Tá. Geralmente fica chato pra cacete. Fica Quadradinho. quadradinho, com uma câmera super gigante de cinema, pra uma coisa que vai passar no Instagram. Tá. Não faz o menor Que nem tem a sentido. qualidade. E as pessoas se distanciam de conteúdo assim no Instagram, gente. Tipo, e aí a gente. Muito produzido, é. Pô, muito produzido, É. muito roteirizado. É, Então a é. gente vai ajudando a tirar essa cara de produzidão, sabe? E aí, com esse movimento SG, que nem você falou, que a coisa, puta, pegou fogo, tá todo mundo falando disso, vocês surfaram essa onda. Sim, a gente Muito, porque começou a vocês eram ver isso. referência ali. A gente começou a ver isso como um espaço onde as marcas podem falar dos seus projetos e é legal que a gente conversa com elas, a gente entende o que está sendo feito efetivamente, que é uma coisa importante também que a gente preza. E eles chegam todos com o mesmo problema. A gente tem isso aqui, a gente precisa Não sabe comunicar, como. mas a imprensa não quer dar, precisa pagar e tal. Então a gente consegue, junto com eles, pensar em ideias, seja para gravar em algum lugar, por exemplo, se a gente já foi também com o Heineken no Rock in Rio, ele estava com uma ação de sustentabilidade lá. Aí eu vou lá mostrar a ação, falar com os catadores. Então a gente consegue dar a nossa cara para um universo que às vezes fica muito parrudo, fica muito com uma cara muito formal. Então esse é o nosso core principal no Razões, mas a gente começou a pensar em outras coisas. Por quê? A gente, bom, você deve ter percebido, eu sou muito inquieto, Uhum. e aí eu começo a pensar em quais outros caminhos que a gente pode ter dentro do universo Razões. Assim. Então a empresa basicamente começou a crescer um pouco mais, em 2017, 2018. 2019 a gente tinha, sei lá, umas 5 pessoas trabalhando com a gente, era um número muito grande na época. A gente contou a história de um morador de rua que ajudou uma senhorinha a atravessar uma rua no Rio de Janeiro. Ele colocou uns caixotes de feira, amarelo assim, e tava tudo alagado, ele colocou os caixotes para poder andar em cima. Uhum. A gente postou esse vídeo. Foi uma loucura, uma explosão. Na época a gente tinha uns 400 mil seguidores no Instagram. E aí o vídeo viralizou e a gente começou a querer, eu comecei a querer saber mais sobre o catador. Queria saber a história dele e tudo mais. E aí é legal porque assim, a gente aciona os seguidores. Tipo, gente, alguém Quem sabe conhece? que rua é essa? Aí a gente descobriu Copacabana, que o cara, o apelido era Capoeira, era guardador de carro, é uma loucura. E aí uma menina que morava na frente de onde ele guardava os carros lá, eu vejo ele todo dia de Cara, manhã. o poder da rede social Não é maravilhoso é isso? assustador, né, cara? Aí ela me mandou, aí eu falei, me passa. Aí eu liguei pra ela no outro dia, ela desceu e Falou de capoeira. ele. Ela passou, eu falei com ele, e aí ele falou que não tinha ideia da repercussão que tava, mas tava, sei lá, muito feliz. E que se acontecesse alguma coisa com ele, ele gostaria muito de dar uma casa pro filho, que era se ele morresse, ele queria que o filho dele tivesse uma casa. Tá. Aí eu falei com o meu sócio quando eu desliguei, eu falei, fudeu.
Agora, o que eu faço com essa informação que eu não posso mais desver? Que ele quer da casa. Vamos bater numa construtora, hein? Aí não, eu fiz assim, bom, vou fazer uma vaquinha. Aí eu falei, vou fazer uma vaquinha. Aí eu fui lá na plataforma do Vaquinha, criei, coloquei, vamos fazer uma casa pro David, que era o filho do capoeira. Ah, tá. Filho do capoeiro da Davi. Aí coloquei a meta de 20 mil, faz o menor sentido uma casa de 20 mil, eu falei, mas pelo menos é 20 uma mil já coisa é mais uma... viável. É. E aí publiquei isso uma quarta-feira de manhã, e aí, cara, foi quando a gente também descobriu a força, novamente, de ouvir as pessoas. Eu acho que isso também fala muito sobre CX, que é ouve as pessoas, cara. Não precisa ficar Não inventando fica a roda. tentando adivinhar, escuta. Né? Exato. As pessoas queriam ajudar. Elas só não sabiam por onde. A partir do momento que a gente proveu isso, o canal Deu é o o caminho Razões. ali. Pô, se é o Razões está fazendo, eu confio. E aí, essa vaquinha, em uma hora, bateu 20 mil. Em uma hora. Uma hora. E assim, eu Okay. nunca tinha feito. Então foi uma coisa Sim. inacreditável. Eu falei, vou aumentar para 40 aqui, porque eu tô gostando do negócio. Aí enfiei 40, à tarde bateu de novo. Falei, meu Deus, agora eu vou deixar que eu fiquei com medo. Só que o acesso à vaquinha ficou muito grande. E as celebridades, uma galera que seguia a gente, que eu nem sabia, começou a postar. Aí foi a Astrid, aí foi a Preta Gil, aí a Fernanda Gentil, e aí começou assim, aí a Marina Barbosa coisou, aí, tipo, virou um negócio, e aí no mesmo dia a gente bateu 100 mil. E aí Jornal Nacional ligou, não sei quem ligou, Ana Maria Braga. Uma confusão. Você fez, engraçado, né? Você fez o conteúdo primeiro foi pra dar certo e deu muito mais certo do que você esperava, mas foi pra dar. E o segundo foi assim, tá bom, eu tenho uma informação, vou ajudar o cara. E aí deu mais certo ainda do que o primeiro conteúdo. Muito mais, muito mais. Que é o que a gente aprendeu a fazer com a Voa, que é a nossa plataforma. A primeira história, ela é só o começo de uma novela que a gente faz. A gente faz umas mini novelas, que é o vídeo da história e o acompanhamento dela. Você faz o This Is Us. Tem a família. Eu falei pra minha esposa, quando na quarta temporada, eu falei, Nathalie, esse é o primo do irmão, do vizinho do avô, que tinha um cachorro do lado. Eu já me perdi, né? Mas aí eu entendi. Porque a gente, brasileiro, principalmente, ama acompanhar as coisas, né, as novelas. E descobrir, ter curiosidade, quem foi? E aí reviravolta e tal. Então imagina, aí saiu no Jornal Nacional. Aí, tipo, aí foi a Ana Maria Braga, foi lá de manhã com ele falar. Foi uma loucura. O Capoeira. Capoeira. E o Davi. Lá em São Paulo, e eu fui no Rio. Eu tava lá no Rio. Eu cheguei lá, falei, eu tenho que ir lá. Fui lá, conheci pessoalmente, uma loucura. 3 dias bateu 179 mil. E aí, eu e meu sócio, e aí a gente, novamente, aquela questão. Bom, temos um dado aqui. As pessoas confiam na gente. O que a gente vai fazer com isso? Aí falou, vamos fazer uma plataforma própria, como se fosse fácil. Mas vamos fazer. Porque assim, eu não quero fazer pelo Vaquinha, porque pelo Vaquinha a gente não tem tanto controle, a gente não tem tanto... aí não é nosso. Vocês podiam. Vamos atrás de algum maluco para fazer uma plataforma pra gente de um preço melhor possível. E aí a gente foi atrás de um desenvolvedor para fazer o código, um grande MVPzão. Do Voa. Do Voa, da Voa. E aí foi... aí, em 2 meses a gente entregou, a história aconteceu em abril, em junho a gente lançou a Voa com essa ideia. A Voa não era uma plataforma e continuou não sendo uma plataforma aberta, ou seja, eu não posso ir lá abrir uma vaquinha. Eu vou lá e abro, não. Não pode. Você pode submeter a sua história, mas quem faz a gente? Tá. Você pode, beleza, você quer mandar uma história, maravilha, mas aí antes disso a gente faz checagem, a gente liga pra pessoa, a gente faz chamada de vídeo, se ela fala que tem uma doença, a gente pede laudo, se ela quer comprar casa, a gente pede documento da casa. Vocês não fazem só a vaquinha, vocês fazem a curadoria do problema pra ver se ele é real. A gente faz a curadoria, tanto que assim, a gente não tem muitas vaquinhas por mês, justamente porque não é a quantidade que a gente preza, é entender a história. O mais doído ali. E é o que a gente entrega, as pessoas confiam na gente justamente por isso. Então a gente viu que uma vaquinha, uma plataforma aberta não daria certo pra gente. Sim, porque todo mundo ia fazer. Precisa passar pelo nosso filtro. Ia virar ia ter golpista, como tudo. E tem hoje em dia já tem, infelizmente. Mesmo com vocês pegam. Não, de tipo golpe do WhatsApp, tipo, o Vicente da Voa, já falaram, foda. Tentaram fazer golpe na galera. Mas de plataforma, não. Só o que sai na nossa plataforma é o que você pode confiar. Pronto, maravilha. E aí, começamos a criar uma nova empresa, que até então não tinha, porque a gente começou a ver que começou a ter uma quantidade de pessoas doando.
em junho de 2019 a dezembro, a gente arrecadou 1 milhão, o que era inacreditável pra gente arrecadar 1 milhão em 6 meses. E aí a gente abriu uma outra empresa, falou, não dá pra ficar misturando as duas, separamos. No outro ano, pandemia. E aí a gente lá pra março, eu falei, fudeu, não vamos ter Acabou mais com doação, tudo, nada, vamos dar uma pausada. E aí aconteceu o contrário. As doações começaram a subir. Obviamente teve aquele começo, todo mundo sabia o que ia acontecer. Assustado, depois... Março, abril, maio a gente continuou, obviamente continuou com as campanhas. E aí as pessoas, pelo contrário, estavam muito mais solidárias. Sim, vendo o problema, vendo tudo. Muito mais. Tá. Aí a gente, por exemplo, a gente fez uma landing page especial para ajudar algumas pessoas específicas, de vendedores de ambulantes, a gente fez umas coisas especiais. A gente fez face shield para câncer, fez muita coisa de normais. Chegou um ponto que em agosto de 2020 a gente arrecadou 1 milhão em um mês. Nossa. É uma loucura. E as marcas participam de alguma forma disso? Tem coisa que marca adota? Fala, cara, adorei esse propósito que tem a ver comigo, vou adotar essa vaquinha aqui. Sim, a gente começou, como a gente já tem razões, a gente começou a pensar que a gente podia juntar as duas coisas, né? Então, algumas campanhas a gente faz juntos. E aí, ou em formato qual é o nome Deus? Match funding, que é a pessoa dá R$1, a marca dobra. Tá bom. Que é uma coisa muito legal. Sim. Ou a marca já começa com, sei lá, 50 mil a campanha. Sim. O que é muito legal, que já dá um incentivo também. Sim. E aí a gente adota um projeto, a marca e a gente, e aí as pessoas. E aí aquilo, espaço de mídia e tudo mais, a gente entrega uma mídia muito interessante para a marca também. É muito único, né? Exato, é um formato que é legal, vai para Voa, vai para Razões, então. E aí a pessoa vê a marca ajudando e ela fica felizona com a marca ajudando. Porque não é só um publi, entendeu? Porque se eu vou ajudar uma coisa e a marca que eu tá ajudando também, cara, essa marca eu quero ajudar. Do mesmo jeito que hoje tem boicote, né? Muita Tem o coisa. contrário. Porque eu não me identifico com aquela coisa que estão fazendo, não importa, não Sim. estou julgando aqui, mas tem exatamente, tem o contrário. Eu vou valorizar essa marca. E é engraçado que você sempre joga no contrário, né? Exato. Todo mundo organizando boicote, você está jogando no contrário. no contrário. Valoriza a marca. Isso é tão legal, tão real, que por exemplo, a gente tem uma parceria com a Azul, que é maravilhosa. A gente já conta muita história da Azul, que eles têm uma característica, eles são muito bons em atendimento. Então a gente tem muita história de atendimento. E aí, por conta de a gente sempre publicar, a gente acabou se aproximando, a gente teve parceria. Ótimo. E aí o legal é, quando a gente publica alguma coisa da Azul, as pessoas vão lá no perfil da Azul, falam, oi, vim pelo Razões, nossa, vocês são demais, não sei o quê. Cara, isso é tão legal. Não, é super forte pra marca. Exato, é o contrário do cancelamento. Puta, exatamente. que legal, cara. E aí a gente começou a ver que as pessoas, na verdade, são bem solidárias. O brasileiro é muito solidário. Mas um dado que, né, no geral, não se fala. A gente só precisa confiar, porque a gente está cansado de não confiar. Ô Vicente, a gente tava falando de psicopatia aqui antes, fora do ar, né? Eu contando algumas histórias meio malucas que eu já vivi. Mas eu acho que é isso, né? Sei lá, 5%, se é esse número ou não, não importa, mas se 5% da população é psicopata e faz desse jeito, o resto todo é muito bom. Exato. A galera, às vezes, não ajuda porque não tem, Sim. mas a maioria quer ajudar. Você conhece muita gente boa no mundo. E aí aqueles 5% são os que, né? Pô, o cara enganou todo mundo. Exato, mas é o que foge da regra, não é a regra. É o que foge da regra, mas é o que mais aparece. Exato. Porque os caras dando golpe. Aí, por exemplo, você vai, sei lá, um turista foi morto por uma gangue, não sei o quê. Cara, aí a pessoa fala, meu Deus, eu vou ficar com medo de viajar para tal lugar. Sim. Cara, quando você viaja, quanto de gente incrível que você conhece, gentil, eu pelo menos todos os lugares que eu vou, a grande maioria são pessoas maravilhosas. Sim. E aí você simplesmente tira esse dado para focar só no único caso que aconteceu. Sendo que, no geral, a sua experiência é sempre maravilhosa. Eu vou, pra gente já encaminhando pro fim aqui, eu tava conversando com uma chinesa esses dias, que veio visitar uma outra empresa que eu sou sócio, e daí ela veio pra Argentina, ela e o diretor dela, ele foi roubado lá na Argentina, a mulher perdeu o passaporte, então não conseguia tirar o visto, ele teve que voltar. Nossa. E ela tocou sozinha, fez Peru, Brasil, foi, né, visitando um monte de cliente. E no Peru, ela foi passar o cartão dela, só que ela não usa cartão na China. Ela usa o WeChat ou o Alipay no celular. Esqueceu a senha, travou o cartão. Ela, 2, 3, não sei lá que horas que era da manhã, ela dormiu um pouco no aeroporto, depois começou a pedir ajuda para as pessoas, encontrou um cara que deu $200 na mão dela, que falou, inclusive, ó, eu sou da comunidade aqui de chineses, você vai na festa. Ela foi na festa de 7 anos da comunidade. É isso. Eu tenho uma caixinha que a gente abre no Stories diariamente, que é
qual a coisa mais linda que alguém já fez por você. Legal. E aí são essas histórias Que que vem. tem. E aí o que a gente faz? A gente pega as histórias, aí depois liga pra pessoa e conversa e tal. Porque é isso, a gente precisa saber que é isso que acontece. Encorajar, né? Ver que tem o Exato. outro lado. Porque, no geral, se você vê só as coisas ruins, aí, por exemplo, se você vê só coisas ruins sobre, sei lá, Todo mundo é mal, eu não vou ajudar ninguém, eu vou ser enganado. por que eu vou ajudar alguém se eu Que vejo vai que me é tudo enganar. mal? Ou então, se todas as coisas que acontecem é falando de perspectiva ruim sobre o país, então, pra que eu vou estudar? Pra que eu vou querer abrir uma empresa? Por que eu vou fazer alguma coisa? Você desanima. Não Você vai. desanima. Então, o movimento é justamente, tipo, te encorajar pra dizer que vale a pena. Cara, eu já pensei sobre isso, né? O mundo foi muito pior que hoje. A gente já teve Mais. lá um nazismo matando milhões de pessoas, até na Rússia também. Enfim, Milhões! cruzadas e sei lá. Não, e fora a tecnologia, a gente inclusive vai fazer eu falei hoje com a equipe uma série pro YouTube, que até então a gente não é tão forte no YouTube, a gente tá começando a entrar agora. Tá. Falando sobre descobertas e evoluções que melhoraram a nossa vida e que a gente não percebe mais. Sente. Cara, Compara uma pessoa de classe média hoje no Brasil com ela é um mais rica rei do que o rei de 1000 anos 215. Não, é muito. O Ele cara não hoje. tinha banheiro. O cara tinha que comer comida boa. Ele tinha um fazão, que é o que tinha na época. Aqui você pode comer um lanche, pode comer um kebab, pode comer uma E a salada. perspectiva de vida dela era 35 anos. Chega na sua casa. Se você contar pra alguém hoje, o seu hábito de consumo, uma pessoa de 50 anos atrás, você fala assim: ó, hoje eu tenho um motorista que me busca em casa, hoje eu tenho alguém que faz compra pra mim. Você começa a contar. Não, eu ando de ar-condicionado, não tem carro, não tem, né? E o celular, as Você coisas fala, que você faz. você é milionário? É, então. Você é milionário. Cara, eu tenho Você entretenimento. falar qualquer lugar do mundo com Eu tenho alguém. entretenimento na minha mão. Eu ligo pra qualquer pessoa no mundo inteiro. O cara fala, como assim? Aham. Você é um milionário. Não, eu sou uma pessoa de classe média baixa no Brasil. Que nem- Aham. E aí, como já tá tão normal, a gente não percebe Não dá o bola. quão maravilhoso que é. Então a gente vai fazer uma série falando coisas que você usa no dia a dia e você não percebe Não dá o valor que são que deveria. maravilhosas. Tipo, anestesia. Cara, olha, a anestesia não existia. Você tirava o dente sem... Ah, aquilo devia se judiar, hein? Pô! Não, Nossa. eu vi o filme da Apendicite. O primeiro cara que Hum. opera alguém de apêndice. As pessoas morriam. Eles descobriam que tinha, eles chamavam de mal da barriga. Você morria. Você vai morrer. Pô, você podia ser rei, você morria. Você morria. Hoje em dia, coisa mais ridícula, o cara aperta aqui, soltou, doeu, abre ali, acabou, minha irmã saiu em, sei lá, em 12 horas, eu tava fora do hospital andando normal. Exato. Fora de doenças, sei lá, Não, poliomielite. eu tô dando um exemplo, mas Imagina. Poliomielite, a gente vai fazer uma matéria, inclusive, com uma das últimas sobreviventes da poliomielite dos anos 40 e tal, quando não tinha vacina. Gente, quem fala em poliomielite não existe mais. nem sabe que Não tem, existe. né? E ela matou milhares de pessoas. Ou deixou um monte de gente sequelada, é um Exato. horror, né? Então, a gente precisa lembrar que a gente Boa. vive numa época fantástica para empreender, cara, no celular. Pra você fazer um logo, um site, é muito mais fácil do que antigamente, é muito mais fácil Imagina. começar. Muito Você tem mais internet, fácil você pode começar. fazer um conteúdo bacana, que nem você começou, e você começou uma empresa. Exato. que E não era 1950, possível há 1900, 20 você não ia anos. ser- você não ia ser um tá empresário. longe, não. Exato. Né? Não, O Whindersson Nunes não existiria. Grandes pessoas que saíram da pobreza extrema não existiriam. por força de vontade dela conseguiu, exato. Cara, boa, então você a gente mandou bem. precisa lembrar disso, sabe? Porque senão a gente fica num looping de que só tem coisa errada, Ruim, só tem só coisa ruim. ruim. Ah, eu não consigo fazer nada, tá tudo muito difícil. Cara, olha o tanto de coisa, você tem que aproveitar mais. Que a gente esquece. Boa, Vicente. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Pô, foi um prazer escutar a sua Pô, história. adorei, cara. Acho que vai ser muito bom. Passa muito rápido, né? Pô, demais. Eu acho que vai ser muito bacana pra todo mundo. Muito bom mesmo. Obrigado pelo exemplo e pelo esforço que você fez. Eu acho que vai valer. Isso sim é legado. Obrigadíssimo. Pô, Imagina. foi muito rápido. Foi muito legal. Agradeço demais e que venha mais umas conversas aí. Boa, vamos sim. Valeu, obrigado.